Ela foi expulsa do palácio, humilhada pelo próprio marido e traída pela sua melhor amiga, que se tornou a nova amante dele. Arnoa, uma jovem nobre e digna, foi forçada a suportar essa vergonha pública quando o rei Vainas anunciou friamente seu divórcio, despachando-a para sua terra natal com apenas uma carroça velha. Larissa, sua antiga amiga e agora rival, ostentava com orgulho uma coroa feita com as joias de Arnoa e não escondia sua satisfação em vê-la humilhada. Mas Arnoa tinha uma carta na manga. No momento mais inesperado, ela revelou que era a nova imperatriz e que todos ali presentes deveriam se curvar a ela. O rei e Larissa, atônitos, viram Arnoa transformar a humilhação em um triunfo glorioso. Determinada a reconstruir sua vida, Arnoa deixou o passado para trás e abraçou seu verdadeiro poder. Vamos juntas descobrir como ela usou sua dor como combustível para se tornar uma imperatriz ainda mais forte e conquistar a felicidade que sempre mereceu. Essa é a história de hoje. Então senta e pega um café que a história de hoje é: após o divórcio, eu me tornei a imperatriz. O rei Vainas Roche anunciou friamente o divórcio da jovem Arnoa Salid Kazion, declarando que ela não era mais a rainha de Dirhan e que não tinha mais lugar naquele palácio. Ele ordenou que ela deixasse o império e voltasse para sua terra natal, na carroça velha que preparou. O rei lhe arremessou os papéis do divórcio com desdém, dizendo que talvez ela pudesse ficar no palácio se implorasse a sua majestade, o imperador. O pergaminho caiu sobre a cabeça da jovem Arnoa, que de cabeça baixa ouviu as palavras cruéis e humilhantes de seu ex-marido. Embora ele não gostasse, o fato é que o sangue imperial corria em suas veias, já que ela era a meia-irmã do imperador. Ele lhe diz que talvez seu irmão tenha pena dela e a aceite de volta no palácio. Então, sem remorsos, ele a expulsou. Aparece uma mulher jovem e espalhafatosa, dizendo que ela teria vergonha de regressar dessa maneira e estava cansada só de pensar nisso, claramente debochando dela. Essa mulher ridícula era Larissa Estia, filha da Condessa Estia, uma aristocrata da realeza de Dirhan e antes, sua dama de companhia. Uma mulher ardilosa que se aproveitou da amizade com Arnoa para se aproximar de seu marido, se tornando rapidamente a amante do rei, que fazia questão de mostrar para todos essa posição. E essa situação se tornava ainda pior quando descobrimos que a coroa que ela está usando nessa situação era um presente do rei para ela. Essa tiara feita à mão, de prata elegante e incrustada com diamantes negros mais escuros que as profundezas do mar e mais brilhantes que a luz da lua, eram joias do dote de Arnoa. Arnoa suportou toda essa humilhação com dignidade. Ela sabia seu valor. Como uma descendente direta do imperador, segunda herdeira de todo o poder do Sale de Kaizon e neta do Duque Rickel, conhecido como o Campeão do Sul. Ainda que tivesse a linhagem mais nobre que o próprio rei, ela ainda estava ali, curvada e sendo julgada por todos do palácio. Arnoa era vista pelo povo com compaixão e respeito. Enquanto muitos murmuravam sobre sua nobreza superior à da nova rainha, outros acreditavam que Arnoa merecia algo melhor do que um marido tirano. Eles lembram como o casamento dela com o atual rei salvou o pequeno reino de Dirhan, um estado não muito diferente de um pequeno território vassalo do império. Por esse motivo, Vainas tinha mantido esse casamento político por 2 anos, mas quando ele teve certeza de que manteria sua relação com o imperador mesmo após o divórcio, teve confiança para seguir sua decisão. Já que Larissa não estava mais satisfeita só com a posição de amante, ele iria se divorciar para fazer dela rainha. Então todos estavam tristes porque o fato era que divórcio em qualquer nível social era uma desgraça e ela só poderia ser trancafiada em uma torre quando regressasse ao seu reino. Contudo, a jovem rainha não se deixaria abater. Ninguém conseguia entender como ela continuava firme frente a todas aquelas humilhações. E o mais descontente era Vainas, que esperava que ela se humilhasse implorando para ele não terminar a relação com ela. Ele não tinha decidido isso da noite para dia. Várias situações envolvendo suas 2 mulheres aconteceram, mas se não fosse aquela notícia, talvez ele não tivesse coragem para fazer isso. Na noite anterior, um enviado do imperador foi ver Vainas. O homem era um mago e parecia uma bela escultura de gelo. Ele informou que o imperador não estava contra o divórcio de Vainas, pois seu reino já havia demonstrado lealdade mais de uma vez e ele prezava a boa relação dos dois. O rei, deitado em sua cama, se assustou,
mas ao ouvir a boa notícia, se tranquilizou. Continuou ouvindo que o dote da rainha era apenas uma pequena parte do que havia no território do império e que seria uma estupidez estragar as relações por isso. Com essas palavras, o rei decidiu que não havia motivo para demorar mais, pois não insistiram na devolução do dote. Ao lembrar-se de sua esposa, percebeu a boa notícia para ele. Podia se divorciar sem perdas. Agora, Vainas estava na vantagem, com uma nova esposa e podendo contemplar a humilhação de sua ex. Com voz alegre, ele disse que era hora de terminar aquilo. Ele ressaltou que inicialmente ele não tinha esse desejo. Acrescentou que, se Arnoa tivesse sido um pouco mais inteligente, isso não teria acontecido. Ele pensou que após o casamento, se Arnoa tivesse descido de seu pedestal de realeza e pedido que ele a amasse ao menos uma vez, tudo teria sido diferente. Ele se atormentava com a ideia de que, se ela fosse como Larissa, que entrava secretamente em seu quarto e flertava com ele, o divórcio não teria ocorrido. A rainha sempre o deixava sozinho e dava espaço à sua amante, porque nunca esteve interessada nele. O rei continuou pensando, certo de que sua frieza se devia ao fato de que ela o considerava um governante fraco de um estado pequeno. Então ela foi arrogante e o desprezou. Mas não foi assim. Arnoa não lhe deu espaço porque ele estava sempre correndo para os braços de alguma amante. Observando-a recolher lentamente os papéis do chão, ele pensou em como a arrogante princesa imperial parecia patética agora. Ele diz que não quer mais ver seu rosto e ordena que retorne a seu país de origem. Após pegar o pergaminho do chão, a ex-rainha levantou o rosto satisfeita para olhar para eles. Ela disse que, já que estão divorciados, não precisava mais ser respeitosa com ele. O que surpreendeu muito o rei. Ela sabia que o divórcio não era uma perda, mas sua libertação. Erguendo-se, a jovem sorriu amplamente e alegremente, dizendo que a partir daquele dia ele não era nada para ela. Arnoa, agora livre das correntes de um casamento sem amor, estava determinada a encontrar um novo caminho, um novo amor e, acima de tudo, a sua própria felicidade. Ela enfrentaria o futuro de cabeça erguida, inspirando todas as mulheres que já se sentiram presas a situações que não lhe serviam mais. O rei se assustou com sua alegria e perguntou o que ela estava pensando. Ela ignorou sua pergunta e perguntou se já estavam oficialmente divorciados. Ele disse que sim, mas não entendia por que ela estava feliz. É pra chorar? E disse que talvez tenha entrado em choque com o divórcio e perdido a cabeça. Ela agradeceu que tudo tinha terminado, pois se reprimiu durante todos aqueles anos. A ex-rainha o irritou ao dizer que estava esperando que ele tomasse a iniciativa. O rei, enfurecido, gritou dizendo que ela não entendia a situação em que estava e que não se atrevesse a falar com ele assim. Agora eles não têm mais relação. Ele é um rei e ela só uma cidadã comum. Ela sorri e pergunta se todos ouviram bem as palavras do rei. O homem começa a chamar os guardas de Zenod, que ela só pode estar louca. A prota responde de forma sarcástica, dizendo que quem não entendia a situação era ele, porque foi ele quem iniciou o processo de divórcio, não ela. Ao observar seu rosto assustado, ela pensou que já era hora de revelar seu segredo. A jovem se voltou para a multidão e chamou Bel, pedindo que saísse e transmitisse as palavras do imperador ao rei. Os guardas que vigiavam o salão de cerimônias se levantaram, acreditando que a jovem havia enlouquecido pelo choque. Mas, de repente, um forte vento varreu o salão. Todos ficaram assustados com a aparição tão inesperada do jovem. Ele tinha a pele tão branca quanto a neve, cabelos negros como a noite e olhos prateados que absorviam tudo ao redor. Um rosto perfeito criado pelos deuses. O rei rapidamente percebeu, assim que a fumaça se dissipou, que tipo de pessoa havia aparecido tão inesperadamente. Era o mensageiro do imperador, que o visitou na noite anterior com boas notícias. Com medo, o rei perguntou por que o enviado do imperador havia aparecido naquele momento, ao que ouviu a resposta de que ele estava sendo convocado por sua senhora. Ele perguntou se não tinham ouvido a imperatriz chamá-lo. O rei disse que ele estava falando besteiras. Todos sabiam que o imperador não é casado. Bel informou que o imperador Luciano havia falecido e que ele veio para informar sobre sua morte.
O rei ficou surpreso com a notícia e disse que até pouco tempo tudo estava bem com o governante. Desde tempos imemoriais, o império esteve nas mãos da dinastia Kaizong e o jovem imperador não teve herdeiros. Os únicos que poderiam ser os novos governantes do trono eram o segundo príncipe Aryan Kaizong e a meia-irmã do falecido imperador, Arnoa Kaizong. O rei perguntou se o segundo príncipe havia tomado o lugar do imperador, ao que ouviu a resposta de que, infelizmente, ele também havia falecido, pois ambos foram atacados. Todos os nobres ficaram espantados, mas Vainas disse que ele estava dizendo absurdos. Quem se atreveria a atacar o imperador? Arnoa disse que o mago que veio era da família imperial e que veio pessoalmente avisar sobre a morte do governante. Então, a notícia era verdadeira. O rei não podia acreditar em tudo o que estava sendo dito e não sabia o que fazer se isso fosse verdade. Ele lembra que o imperador Luciano não tinha nenhum conflito especial com ninguém e gozava de excelente saúde, mas só haviam se passado alguns anos desde o início de seu reinado. Um dia, enquanto o mordomo o ajudava a se vestir, disse que ultimamente tinha muitos assuntos fora do império e na manhã seguinte foi atacado. Aterrorizado, o rei perguntou quem ocuparia o trono agora. O mago respondeu que o segundo príncipe também não deixou herdeiros, então o trono passaria para o próximo membro da família. Ele acrescentou que, segundo o contrato matrimonial, o marido herdaria uma parte da herança de sua esposa, incluindo títulos. Bel acrescentou que não se tratava apenas do dote ou da propriedade da rainha. Isso significava que se tivesse passado mais um dia, o próximo governante do império deveria ser Vainas, mas só se ele não tivesse se divorciado de sua esposa. O rei caiu em descrença com o que havia feito, e sua quenga tentou acalmá-lo, mas ele não conseguia acreditar que estava tão perto de ser o dono de todo o continente. O mago falou sorrindo largamente que, como o divórcio ocorreu antes do anúncio da morte do imperador, outra pessoa ocuparia o lugar do governante. Ele estendeu a mão para a jovem e disse que o próximo governante do continente era Sua Majestade, a Imperatriz Arnoa Salier de Kaizong. Depois, olhou severamente para todos no palácio e disse que, se estivesse em seu lugar, inclinaria a cabeça. O rei não sabia como isso poderia ter acontecido e ainda não conseguia acreditar nas palavras do mago. A ex-rainha riu e perguntou ao seu ex-marido se ele havia ouvido tudo. Ela sugeriu que ele mostrasse o devido respeito ao novo governante do império, inclinando a cabeça. Vainas levantou-se e ainda negava o que estava acontecendo, dizendo que isso simplesmente não podia ser. De repente, o rei correu para ela, gritando que ela não podia ser imperatriz, pois até pouco tempo ela era apenas a rainha de Dirhan. A moça sorriu e informou que, de acordo com a mensagem do falecido imperador, ela se tornou a nova governante do continente e ordenou que ele não fingisse não ter ouvido nada. O rei ficou paralisado, seu corpo não obedecia. A amante tentou de todas as maneiras acalmá-lo. Arnoa perdeu a paciência e disse que, já que era tão difícil para ele mostrar obediência ao novo soberano, ele teria que devolver todo o dote dela. Ela trouxe uma carruagem carregada de ouro e tesouros preciosos quando chegou. Então, devia carregar a mesma com tudo que era seu. A jovem acrescentou que, como ele disse, deve abandonar o palácio antes do fim do dia. Então ele deve cumprir a ordem da imperatriz imediatamente. Vainas, assustado, não sabia se estava sonhando, mas aquilo era um verdadeiro pesadelo. A prota o trouxe de volta à realidade. A imperatriz perguntou com rudeza se ele era surdo. O rei disse que já estavam divorciados e que ele não lhe daria seu dote. Finalmente, o antigo imperador havia lhe enviado uma mensagem dizendo que a família imperial não queria conflitos e que ele podia ficar com o dote. Bel disse que ele nunca disse tal coisa, apenas citou que era estúpido arruinar a relação entre eles por uma bobagem dessas. Ele acrescentou que, aparentemente, o rei de Dirhan era uma pessoa insensata. Olhando severamente para Vainas, a nova imperatriz disse que, se quisesse manter a cabeça sobre os ombros após o divórcio, deveria entregar o dote. O rei ficou novamente sem palavras, ele desabou no chão, incapaz de responder mais alguma coisa. Ele nunca tinha visto sua ex-esposa,
nesses 2 anos de casamento, exalando tanto poder. Agora, Arnoa se erguia sobre esses tolos que a humilharam e a fizeram sofrer. Ela ordenou que, em 1 hora, houvesse uma carroça cheia até a borda de ouro na frente dela. E, se não tivessem tesouro suficiente, então as joias das paredes e tetos reais teriam que ser retiradas para completar. E se isso ainda não fosse suficiente, ela derreteria o trono dourado do antigo rei e todas as joias reais, as pratarias e até as espadas de seus guardas. O rei tentou detê-la, mas a nova imperatriz acrescentou que se ainda houvesse espaço vazio depois que seu trono e suas coroas estivessem na carroça, então que cortassem os cabelos de Larissa e deviam usá-lo para preencher o vazio. A menina falou com calma e tranquilidade, de modo que suas palavras ressoavam com força nas paredes do palácio, que em breve ficaria vazio. Ela disse que não deveriam se esquecer dos diamantes negros de sua mãe, que eram seu dote, e agora adornavam as coroas de seu ex-marido e sua amante. Depois de terminar suas ordens, chamou seu assistente, o Mago Imperial. O homem se aproximou dos jovens sentados no chão e lhes disse que deveriam fazer tudo o que Sua Majestade, a Imperatriz, desejava. Larissa tentou se esconder atrás das costas do rei, tentando descobrir com seu amante o que tudo aquilo significava. Bel estendeu bruscamente a mão para a cabeça da amante do rei, agarrou a coroa e, com um movimento hábil, atirou de sua cabeça. A menina gritou surpresa, e Vainas perguntou se estava tudo bem com ela. Então, olhando para o Mago Imperial, disse que ele era uma pessoa imprudente e mal educada, gritando que o homem não tinha o direito de fazer isso. Bel o agarrou pelo pescoço e o puxou para si sem cerimônia. Com um movimento brusco, tirou a coroa do rei com um diamante negro. Vainas inclinou a cabeça e disse que ele se chamava de mago, mas na verdade era apenas um mensageiro, e seu comportamento ia além do permitido. Então, ele se levantou de um salto, vermelho de raiva, e gritou que ele ousou ignorar o rei de Dirhan. O homem respondeu que ele era um egoísta terrível, porque deu o dote que sua esposa trouxe para sua amante. Segurando as coroas nas mãos, o mago acrescentou que ele não tinha o direito de se indignar, e com um movimento brusco, quebrou as coroas em pedaços. Os fragmentos caíram no chão, fazendo um som alto no salão imperial silencioso. Apenas Larissa gritava por sua tiara. O homem, usando magia, pegou os diamantes negros que caíram das coroas dos amantes e então foi até a nova imperatriz para lhe dar o que por direito lhe pertencia. Ele pegou suavemente sua mão e lhe entregou os diamantes negros de sua falecida mãe, com um brilho nos olhos. O mago imperial perguntou se havia cumprido bem sua tarefa. A menina tocou o rosto dele e disse que ele havia feito um bom trabalho e sugeriu que deixassem o palácio, dizendo que não queria mais ver aquelas caras estúpidas. Ao sair do salão do palácio, ela mal podia esperar para ver o que havia herdado. Prepare-se para descobrir o passado sombrio de Arona. Veremos como ela foi humilhada por seu meio-irmão, Lucian, e as duras provações que enfrentou até seu casamento forçado com o rei de Irã. Acompanhe as cenas chocantes de sua luta para suportar insultos e traições, enquanto planejava sua liberdade. Prepare-se para uma jornada intensa e reveladora, que mostrará em detalhes como ela suportou cada insulto e traição para finalmente conseguir um mínimo de liberdade. Sua luta incansável para enganar o rei e reivindicar a coroa será revelada. Descubra como Arona enfrentou a crueldade de sua família, as tramas de seus inimigos e as intrigas palacianas para se tornar a imperatriz que sempre mereceu ser. Tudo isso e muito mais nos próximos capítulos dessa história épica e emocionante. Se você quer ver mais, curta o vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo as melhores narrativas para você. Para não perder os próximos capítulos, inscreva-se e ative o sininho. Bye!